Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Esse conhecido texto eu passo a ler agora. Eu quero ler o finalzinho do capítulo 12, verso 31, em que Paulo diz, algumas traduções até colocam aí um subtítulo, a superioridade do amor, antes do capítulo 13. Quem tem escrito aí, a superioridade do amor? Todos, no meio do versículo 12, e vocês vão entender o porquê. Paulo diz o seguinte, verso 31, procurai com zelo os melhores dons, e agora vos mostrarei um caminho muito superior. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá. E verso 13 diz, portanto, agora permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Amém? Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado por cada parte deste culto, que nós temos realizado cada parte dele, para a tua honra e para a tua glória. E eu quero agora, Pai, rogar ao Senhor que quando nos voltamos à tua palavra, ela nos ensine mais uma vez como é que devemos nos comportar no exercício dos nossos dons e na nossa vida de uma maneira geral. Como é que deve ser a nossa vida, que o amor deve nos guiar. Que mais uma vez nós possamos compreender este dom superior, este dom incomparável, este dom maior. Fale conosco, e a minha oração agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podem sentar, queridos. Na semana passada, eu já falei com os irmãos sobre a igreja como sendo um corpo e como nós devemos exercer os nossos dons espirituais, os dons concedidos pelo Senhor na igreja, que é o corpo de Cristo. Só aprendemos sobre a importância ou a verdade da diversidade que há no corpo, da mutualidade que deve haver no corpo e da unidade que deve haver no corpo. Nós exercemos os dons na igreja, reconhecendo que os dons são dados para nos unir, são dados para que nós possamos servir uns aos outros, e esses dons são variados. Então existe diversidade, existe mutualidade, existe unidade. E assim a igreja, um grupo de pessoas com diferentes dons, com diferentes características, mas que Deus usa a todos para produzir a edificação desse corpo, a expansão do reino e para produzir unidade. Os capítulos 12 a 14 de primeira carta de Paulo aos Coríntios é conhecido, esta parte das Escrituras Sagradas é conhecida como aquela parte da Bíblia que fala extensivamente dos dons espirituais. Sempre que a gente estuda capítulos 12 a 14 de Paulo aos Coríntios, sempre pergunta, qual que é o tema?
dessa parte das Escrituras Sagradas, desses capítulos. O tema é dons espirituais. Mas nós já aprendemos aqui que dons espirituais é apenas um dos tópicos que Paulo trata. Porque lá no capítulo 12, verso 1, logo na abertura, ele usa a seguinte expressão: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E talvez até tenha uma nota no rodapé da página das Escrituras Sagradas, tem um asterisco aí na sua Bíblia, na minha tem, dizendo que essa tradução de dons espirituais é a tradução de uma expressão grega que é ton pneumatikon, que significa o seguinte: a respeito das coisas espirituais, a respeito daquilo que é espiritual, a respeito daquilo que é pertencente ao Espírito. E, na verdade, dons espirituais são apenas uma dessas manifestações. O que ele está dizendo aqui, eu diria a você com segurança, que ele está tratando das demonstrações da verdadeira espiritualidade na igreja. Como é que eu demonstro ser uma pessoa pertencente a Deus, uma pessoa verdadeiramente espiritual? E ele disse, uma das coisas que ele diz, é que no exercício dos dons eu demonstro essa espiritualidade. Mas é exatamente por Paulo falar de espiritualidade nesse texto, ou nesses 3 capítulos, é que não fica sem sentido você ler no capítulo 12 sobre dons, no capítulo 14 você lê sobre dons, mas no meio de tudo isso tem um capítulo que fala sobre o amor. Aí você fala assim, o que Paulo está falando de casamento no meio de dons espirituais? Não. Paulo colocou o capítulo 13 no meio desses 2 capítulos, porque ele está nos dizendo que tudo que nós fazemos na nossa vida pessoal e na igreja, se não for movida e dirigida pelo amor, se perde. Então, longe de estar fora de lugar, Paulo não quis terminar o assunto dons espirituais no capítulo 14 sem antes fazer uma pausa para falar do amor. Porque o problema da igreja de Corinto não era a falta de dons. Dons eles tinham até demais, se assim podemos dizer. Dons, Paulo diz, não lhes faltava, mas lhes faltava amor. Nessa igreja não faltava habilidades, faltava amor. Então o apóstolo Paulo, vamos lá, ele coloca o capítulo 13 para dizer assim, vamos encontrar o equilíbrio. Aliás, para os coríntios que se vangloriavam de ter tantos dons, ele fala assim, olha, procure aí os melhores dons. Porque eu vou falar agora para vocês qual é o dom por excelência, qual é o caminho sobremodo excelente. E é por isso que até os que fizeram essa classificação da Bíblia por versículos, cortam o versículo 31 do capítulo 12 no meio, para que nós entendamos que ao falar de um dom superior, Paulo não está falando de algum dom, tipo dom de línguas, profecia, mas do dom do capítulo 13, que é o dom de amor que Deus concede a todos nós. O mais importante elemento no uso dos nossos dons espirituais é o amor. Não basta ter dons do Espírito, é preciso usá-los com amor. O amor precisa permear todos os nossos relacionamentos e também os relacionamentos na igreja, no exercício dos nossos dons. Deus nos avalia, queridos, não somente por aquilo que fazemos, mas a motivação com que nós fazemos. E aí nós temos que o tempo todo orar ao Senhor dizendo, sonda-me. Porque não é só fazer a obra do Senhor, porque essa igreja em Corinto colocava os dons dela em prática, mas tão sem amor que quase Paulo falou assim, para tudo. Porque o uso dos dons estava fazendo mais mal do que bem, não por problema dos dons, mas pela atitude. Deus avalia, esse texto nos mostra, não somente o que fazemos, mas a motivação com que fazemos. Eu posso fazer, por exemplo, muita coisa boa na igreja, mas não ser motivado pelo amor. Por isso, hoje de manhã eu quero falar sobre que a marca registrada da espiritualidade cristã é o amor.
qual é a marca? Qual é eu diria assim, qual é a característica inegável, iniludível, de que nós somos verdadeiramente espirituais? Paulo diz assim, é o amor. E 1 Coríntios fala sobre isso, dizendo que é superior. Então eu quero falar um pouquinho hoje de manhã sobre esse caminho sobremodo excelente que é o amor. Porque é o amor que dá sentido, dá valor a tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. E você acompanhou comigo os primeiros versículos em que Paulo diz o seguinte no capítulo 13: mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo conhecimento, e mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. É possível, queridos, fazer muita coisa na vida, muito no reino de Deus, mas sem amor, Paulo diz que essas coisas não têm valor. Tudo que eu faço na minha vida pessoal, na minha vida familiar e na minha vida eclesiástica, se não for marcado pelo amor, perde-se o valor. Ele está dizendo até que o uso dos dons sem o amor não edifica. Porque sem amor, o que acontece? Eu posso exercer os meus dons, queridos, nesse caminho que é chamado sobremodo excelente, eu posso exercer os meus dons de uma maneira que magoa o irmão, que ofende o irmão. Eu posso trabalhar no reino de Deus movido pelo orgulho, eu posso ser rude na minha maneira de ser, eu posso fazer com espírito de competição, com espírito de superioridade e sem paciência não edifica. Mas isso é possível na igreja? É possível na igreja. Nós temos que perguntar o tempo todo, queridos, o que nos motiva? Porque eu posso exercer os meus dons, posso fazer, mas muitas vezes lá no meu coração há um motivo pecaminoso. Eu faço porque eu quero ganhar a aprovação das pessoas. Eu faço porque eu me considero superior. Eu faço, mas eu faço com rudeza, dizendo, eu faço melhor e os outros não. Eu posso fazer com orgulho. Eu posso fazer com espírito de competição, dizendo assim, o que eu faço é melhor que o que o outro faz. E nós precisamos então pedir ao Senhor que tire tudo isso, porque quando é feito pelo amor, o amor nos libera tudo isso, porque já já vamos ver as características do amor. O amor não tem rudeza, o amor não tem orgulho, o amor não tem espírito de competição, o amor não tem espírito de superioridade e o amor não tem falta de paciência. Pelo contrário, o amor tem tudo o oposto disso aqui. E Paulo diz que se eu, queridos, falasse, eles consideravam o dom de línguas o superior. E Paulo fala assim, ainda que eu falasse língua de anjos e de homens. Então, qualquer tipo de língua, essa de homens e a de anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. Paulo aqui faz uma referência, eles estavam acostumados, os cultos pagãos, no tempo do apóstolo Paulo em Corinto, aqueles cultos dos quais os coríntios, muitos deles fizeram partes, eles eram realizados e a chamada era feita com uma batida monótona e doída que cansava e incomodava as pessoas. Alguns comparavam aquelas vezes a um latido de cão. Então eles faziam a convocação para o culto, combatendo assim num tambor, e aqui no caso ele fala assim de um sino, de um metal, e aquele era o chamado para o culto pagão. Mas ninguém gostava daquele barulho, aquele era um barulho chato. É tipo um barulho de alarme de uma loja. Você fala assim, pô, não desligaram isso? Quem disparou? Barulho de carro, entendeu? Ou alguns alarmes de celular. Entendeu? Aí você fala assim, não, você não quer ouvir, não é melodioso, não é gostoso. Paulo fala assim, olha, se eu falasse a língua dos homens, esse dom maravilhoso dos anjos, ou se eu tivesse os melhores dons de oratória ou de fazer o bem, mas se eu não tiver amor, o que eu fizer vai ser como essa convocação para um culto pagão, vai doer os ouvidos.
porque na verdade o ato não vai estar com uma base que é o amor. Então é melhor não fazer. Não vai ser algo que vai abençoar. E aqui Paulo vai dizendo, por exemplo, que espiritualidade sem amor não tem valor. Ação social sem amor não tem valor. Paulo diz, olha, ainda que eu tivesse o dom de profecia, o dom dos mistérios, depois versículo 3 ele diz, e mesmo que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Eu posso até fazer ação social, o bem, motivado por uma superioridade. Ele está dizendo assim, olha, está errado. Ação social também, fazer o bem sem amor não tem valor, queridos. Entendeu? Sem amor, Paulo diz assim, eu nada sou. Nada sou. Sem amor, nada me aproveita. Eu posso dar minha vida por uma causa, mas sem amor, isso não tem valor. Queridos, então Paulo vai dizendo aqui, os 3 primeiros versículos, que é a introdução do texto, o que Paulo está dizendo, marcando muito claramente para ele o seguinte, ter dom de línguas, foi Deus quem concedeu. Deus concede. Fazer o bem, Deus que concede. Ter o dom de profecia, conhecer os mistérios, ter o dom da fé, Deus que concede. Mas isto não pode prescindir do amor. Porque espiritualidade sem amor não tem valor, ação social sem amor não tem valor, dar a vida por uma causa sem amor não tem valor. Porque só o amor pode fazer com que isso seja aprovado por Deus. Pastor Ed Renekiewicz diz, o amor é responsável por dar consistência aos feitos humanos. Então, o nosso grande desafio é nós olharmos para esse texto e dizermos, Senhor, o Senhor tem me dado dons, o Senhor me dá a oportunidade de fazer o bem, mas eu quero fazer tudo isso movido, motivado pelo amor. Porque se for motivado pela superioridade e por qualquer outro objetivo que não seja o amor, porque o amor é o caminho excelente, eu estarei pecando e não serei aprovado pelo Senhor. Por exemplo, nós vemos igrejas em crises com os dons espirituais, porque muitas pessoas realizam um ministério com uma atitude assim meio de música de Roberto Carlos, esse cara sou eu. Sabe? Conhece? Esse cara sou eu. Não funciona, porque na igreja o único cara é o Senhor, né? Não tem essa questão, esse cara sou eu. Não dá. Em qualquer área. Achar que eu sou mais que o meu irmão, nós aprendemos semana passada que dom quem dá é o Senhor. Ele dá dons mais proeminentes e dons menos proeminentes, mas Deus é quem dá. E todos nós servimos, não há mérito em quem recebe, mas o mérito é de quem dá, queridos. Então o apóstolo Paulo aqui, queridos, ele compartilha com a igreja, ele com clareza diz, não exerçam seus dons, não façam ação social, não realizem nada na igreja, sem antes pedir que Deus preencha o seu coração por uma atitude de amor. E essa atitude de amor, queridos, ela é libertadora. Por que é libertadora? Porque esse amor é derramado por Deus em nosso coração. E quando o amor de Deus é colocado em nosso coração, eu faço não pensando em mim, mas pensando no outro. E eu faço querendo agradar a Deus e não querendo receber a aprovação dos homens. É uma atitude libertadora. Porque no final, mesmo que alguém te critique ou não concorde, o que você pensa? Deus sabe por que eu fiz. Deus sabe com que atitude que eu fiz e a quem eu quero agradar, por quem eu fiz. É libertadora. A gente é muito escravo de aprovação humana, muito escravo de querer ser agradado, de receber elogio, porque na verdade nós inconscientemente estamos querendo algo, desejando algo. Mas quando nós lembramos que o amor de Deus é que nos constrange a fazer, e que eu faço para o Senhor, você não importa o desenrolar do que você realizou.
Por exemplo, você pode fazer o bem a alguém e a pessoa ser ingrata. Você não vai ficar desestimulado, porque fez para o Senhor. Você pode exercer os dons na igreja e não ser reconhecido, mas você fez com amor e o Senhor conhece. O amor é uma atitude libertadora e mais ainda, só o amor nos protege de divisão na igreja, só o amor nos protege de concorrência na igreja, de mágoas na igreja, porque o amor é marcado por uma profunda pureza. Esse é um texto de 1 Coríntios 13 que pode ser usado em casamentos, mas pode ser usado na vida familiar, pode ser usado na vida eclesiástica, na vida pessoal, porque o tipo de amor que ele coloca aqui é o amor que deve dirigir a nossa vida em toda e qualquer circunstância. Eu acho que o nosso grande problema hoje, por exemplo, o Brasil enfrenta uma crise tremenda cuja força que tem dirigido o coração das pessoas hoje é o ódio. É o que tem acontecido, queridos, é o ódio, é a luta, é a briga, é o ter razão. Seria tão bom que nós pudéssemos falar, Senhor, coloca amor em nosso coração. Porque nós entramos em disputas tão fortes muitas vezes, não é verdade? E porque está faltando amor, nós precisamos do amor. O amor é que apazigua, o amor é que cuida de nós. Então esse texto é para ser lido e praticado em todas as dimensões da nossa vida. E particularmente aqui Paulo fala no exercício dos dons ou em tudo que realizamos na igreja. E aí, versículos 4 a 8, ele fala que o amor muda o nosso comportamento. Eu quero compartilhar com você e depois nós vamos ouvir uma música que fala sobre esse texto. Olha que Paulo diz, versos 4 a 8. O amor é paciente, isso é, o amor tem uma infinita capacidade para suportar. O amor não perde o domínio depressa. O amor é benigno, isso é, o amor reage com bondade. O amor se dá no serviço aos outros. O amor não inveja, isso é, o amor não se aborrece com o sucesso dos outros. Não se vangloria, não se ensoberbece, entendeu? E aí ele está dizendo que há muitas maneiras de você mostrar orgulho, mas o amor é incompatível com todas elas. E aí ele vai prosseguindo, queridos, ao falar, o amor não se porta inconvenientemente, isso é, ele evita tudo aquilo que é desonroso. O amor não busca os seus próprios interesses, isso é, o amor é a antítese do egoísmo. O amor não se irrita, isso é, não é melindroso, não é predisposto a ofender-se. O amor não suspeita mal. Isso é muito importante. Ele quer dizer, o amor sempre está disposto a pensar o melhor das pessoas. Nós, seres humanos, sempre tendemos a pensar o pior das pessoas. Ele fala, o amor não suspeita mal. O amor está sempre pronto a pensar o melhor das pessoas e não o pior. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Isso é, não sente prazer com o infortúnio dos outros. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então esses versículos 4 a 8 nos falam das propriedades do amor. Aí eu vou perguntar a você, você pode imaginar se nós conseguirmos viver isso aqui? É o céu. Está aqui, queridos, se nós conseguimos viver. Ele está dizendo para qualquer área da sua vida, de qualquer relacionamento, mas pensando no relacionamento na igreja, seja paciente, seja benigno, não inveje, não se porte de maneira inconveniente, não busque só seus interesses, não se irrite, não suspeite mal, não se alegre com a injustiça, regozije com a verdade, sofra, creia, espere, suporte. É assim que nós vivemos. Nós vamos ouvir uma música agora, depois eu quero prosseguir. A Ju e o Walter. E toda profecia, os dons e as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor,
expressão, vida e luz do Senhor. Nós, nessa manhã, somos convidados a fazer uma escolha. A opção de amar. Nós fazemos muitas escolhas na vida, mas a maior escolha Obrigado. A maior escolha que nós podemos fazer é amar. Eu fiz muitas escolhas na minha vida, mas a escolha maior que eu fiz foi amar. Eu decidi amar minha família. Amar minha mulher, amar minhas filhas. É verdade, essa parte é fácil. Difícil seria não amá-las. Mas eu decidi amar as pessoas, amar a igreja, amar as pessoas que estão ao meu redor, amar quem vota no Bolsonaro, quem vota no Haddad, amar quem vota qualquer pessoa. Eu decidi amar. Amar corintiano e até palmeirense. Corintiano é fácil. Palmeirense, como o Wilson é muito querido, aprendi a amar. O fato é, queridos, é que nós fazemos uma decisão. Se nós vamos amar. Porque o amor é libertador. O texto diz aqui, o amor jamais acaba. Dentre as decisões que eu tomei na vida, a mais importante delas foi amar. A forma de você tratar as pessoas é a influência mais duradoura que você vai deixar na terra. As outras coisas, o texto está dizendo, são efêmeras. Deixa algumas marcas. Mas as marcas que você deixa nas pessoas, em especial, falo para vocês, pais, vocês sabem a importância do amor para os seus filhos. Amem seus filhos de paixão. Ame os filhos, inclusive, que estão dando trabalho. Amem os filhos enquanto eles são bonitinhos,
da idade dos filhos do Carlos e da Flávia estão aí, pode amar, mas vão crescendo, vão continuar a amar. Depois os avós estão amando os netos, como amaram os filhos. Decidiram amar os filhos que estão enfrentando lutas, porque filhos que estão com comportamentos que não te agradam no momento, mas você pode não concordar, mas você não vai abrir mão do amor. Nós não podemos fazer isso. As outras coisas que nós podemos dar a qualquer pessoa, a começar pelos nossos filhos, são efêmeras. Deixam talvez algumas marcas, mas o legado é o amor. O texto diz, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele está dizendo que até o nosso serviço tem um impacto temporário. Um evento acaba, uma escola dominical termina, mas o amor que você semeou no coração, esse as pessoas não esquecem. E quando você partir para a eternidade, o amor deixará um legado. Que nós nessa manhã possamos escolher o amor como nosso estilo de vida. Porque o texto diz, espiritualidade verdadeira é espiritualidade amorosa. Espiritualidade sem amor não tem valor. Ação social sem amor não tem valor. Dar a vida por uma causa sem amor não tem valor. O amor muda o nosso comportamento. E o amor deixa marcas eternas. Ele chega a dizer que permanecem a fé, a esperança e o amor. E eu nunca podia imaginar que alguém pudesse dizer que existe algo maior do que a fé. Mas ele fala, deixa a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Que Deus nos conduza e nos ajude a escolher esse caminho sobremodo excelente, que é o amor. Amém? Queria orar com vocês. Deus de amor, nos ensina a amar. Livra-nos de todas as motivações erradas no trabalho do Senhor. Livra-nos da concorrência. Livra-nos da amargura. Livra-nos do orgulho. Livra-nos, Senhor, da rudeza. Livra-nos da atitude de superioridade. E que a nossa igreja seja marcada por uma comunhão entre irmãos, por um trabalho de um para com os outros, dessa mutualidade dirigida pelo amor. Que os nossos relacionamentos familiares e também aqui eclesiásticos sejam marcadas por esse caminho excelente, este que é o maior dom que o Senhor dá. É verdade, Pai, que o Senhor dá dons diferentes a cada membro do teu corpo. Mas o Senhor também nos diz, e por isso pedimos nessa manhã, que este dom do amor, o Senhor quer dar para todos os crentes. E derrama esse dom em nossos corações, indistintamente, a todos nós, nessa manhã. Porque nós queremos ser uma igreja que respire, que viva, que reflita o teu amor, porque esse é o caminho excelente. Em nome de Jesus, para a tua glória eu oro. Amém, Senhor, amém.